Olá, bom dia. Meu nome é Vilciane, eu sou nutricionista. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Centro de Referência do Idoso pelo convite. Vou falar um pouco sobre a alimentação do idoso, né? Principalmente nesse momento de pandemia que a gente está passando, tá? Então, o envelhecimento da população mundial, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. A Organização Mundial de Saúde, ela declarou que nas próximas décadas a população mundial com mais de 60 anos vai passar dos atuais 845 milhões para 2 bilhões até 2050. E o que se deve a isso? Hoje se sabe que a medicina está evoluindo bastante, né? Tratamentos mais eficazes, diagnóstico precoce, então assim, fazendo com que o indivíduo tenha mais qualidade de vida. Então vamos lá. Alterações fisiológicas do envelhecimento. É muito importante a pessoa ter ciência do que são essas alterações. Diminuição do paladar devido à alteração do olfato, né? Com o passar dos anos, essas alterações elas vão ficando mais intensas, tá? E aí atrapalhando, dificultando também na alimentação do idoso. Saúde oral prejudicada, né, que é a dentição. Muitos dos idosos, eles usam prótese, né, muitas das vezes essas próteses elas são mal adaptadas, atrapalhando também a alimentação. Redução do fluxo salivar. Então, essa questão do fluxo salivar é muito importante, porque quando a gente chega na terceira idade, essas glândulas salivares elas tendem a diminuir. Então, esse fluxo salivar ele favorece a alimentação. Tendo a diminuição dele, acaba atrapalhando, né, a questão do idoso estar se alimentando. E ele fica com dificuldade de consumir determinados alimentos, né? Então, por isso que a orientação é alimentos mais úmidos, alimentos mais macios, para estar favorecendo essa alimentação do idoso. A saciedade precoce é aquele idoso que você pergunta para ele se você já se alimentou? Eu já comi, estou cheio. Eles têm aquela sensação de plenitude gástrica, tá? Então, é um dos fatores também aí de alterações fisiológicas do idoso mesmo. É normal. A deficiência de zinco, né, que é um dos pontos principais, no meu ver, que quando tem essa deficiência, o idoso ele acaba tendo uma mudança do paladar. Ele fica com aquele paladar metálico. Então, a orientação que eu dou é que o idoso converse com seu médico, né, fale o que está sentindo, porque ele pode estar pedindo o exame de dosagem de zinco para a gente estar avaliando para ver se realmente é essa deficiência, porque tem outros fatores a não ser essa deficiência de zinco também. É aquele idoso que fica muito tempo sem se alimentar, é muita medicação que os idosos usam, né? Pode ser uma deficiência nutricional também, então são vários fatores, não somente a deficiência de zinco, mas é um fator que a gente pode estar investigando para melhorar a questão da alimentação do idoso. Funcionamento intestinal. Então, é aquela questão, né? O intestino sempre funcionou igual um reloginho e chega na terceira idade ou tem episódios de diarreia, né? O intestino é muito solto, ou tem constipação intestinal, fica muitos dias sem ir ao banheiro e isso acaba causando muito desconforto. Isso é uma das alterações fisiológicas que é normal da terceira idade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as alterações sociais. Uma das alterações sociais, uso de muitas medicações. Com isso ocorre diminuição do apetite e sintomas como azia, como náusea. Então, esses sintomas, quando acontece esse tipo de sintoma, né, azia, náusea, é sempre bom estar conversando com o médico para ver, né, se não é algum medicamento que está causando esse desconforto, tá? Então, é muito bom ter essa conversa com o médico mesmo, observar, né, os sinais que o corpo dá.
Outro problema muito comum, né, são os problemas psicogeriátricos, né, que é depressão, tristeza, desânimo, apatia, solidão. Então, pensa, é uma fase muito complicada. Aquele idoso que trabalhava, que era ativo, né, que era chefe de família, e se vê numa situação que precisa da família, né, de cuidados, né. É claro que hoje a gente tem muitos idosos ativos que praticam atividade física, mas acaba que precisa da família, de um apoio maior da família. Então é muito complicado. Então a orientação que eu sempre dou é que a família ela observe esse idoso, né? Todo mundo que tem um idoso, todos nós temos um idoso na família. Então observar esse idoso, né? Ver se ele não está triste, porque isso também é uma das alterações sociais que pode acabar complicando bastante a situação desse idoso. Então, não ter alguém para preparar uma alimentação equilibrada. Então, esse não ter alguém para preparar uma alimentação equilibrada, eles acabam insistindo em viver sozinhos, né? Eles fazem preparações pouco nutritivas. Então, sempre assim, é um leitinho com biscoito, é um pãozinho com leite. Então, assim, muito pouca nutrição, né, na alimentação do idoso. E isso acaba podendo acarretar a deficiência nutricional também desse idoso. O que fazer para o idoso comer? Então, com essa questão da diminuição do paladar devido à deficiência do olfato e do zinco, a orientação que a gente dá é isso, né? É utilizar mais ervas, manjericão, orégano, usar salsinha, cebolinha, ervas que vão melhorar esse sabor, que vai ficar mais atrativo para esse idoso. Utilizar temperos naturais, tá? Retirar o saleiro da mesa, que eu acho que é um fator muito importante, porque como o idoso ele tá com essas alterações fisiológicas, principalmente no paladar, ou devido à deficiência de zinco, ou devido à questão de muita medicação, que muitos deles tomam bastante medicação, então a tendência é eles colocarem muito sal na alimentação e eles não percebem. Então normalmente eles têm ou muitos deles têm hipertensão, pode estar vindo prejudicar ainda mais, né? Utilizar limão para realçar o sabor. Eu sempre falo para os idosos, né, que eu atendo, para estar utilizando limão, porque ajuda, né, por causa dessas alterações do paladar, então ajuda a alimentação ficar mais atrativa. A apresentação da refeição deve ser favorável. Então, assim, eu falo que a gente come com os olhos. Então, o prato tem que estar bonito também, tem que estar colorido. Então, assim, por isso que a gente fala que a família tem que estar participando, porque muitas das vezes os idosos eles fazem alimentação mais rápidas mesmo. A redução do fluxo salivar, oferecer alimentos mais úmidos e macios para esse idoso. As preparações cozidas são melhores quando comparadas ao assado e grelhado, né? Igual eu falei que muitos deles usam próteses, então assim, alimentos que são fritos, né, grelhado, então isso acaba dificultando a alimentação do idoso, então tem que estar sempre tendo uma atenção quanto a isso. Oferecer molho para ser adicionado à refeição. Então, assim, sempre oferecer um molho à parte, um caldinho de feijão, para estar ajudando aí na alimentação do idoso. Pequenas quantidades de líquidos para acompanhar a refeição. Então, eu sempre oriento os idosos na hora das principais refeições, ele está, pelo menos com 2 dedinhos, consumir com as principais refeições, almoço e jantar, 2 dedinhos de água ou 2 dedinhos de suco natural, para estar ajudando nessa refeição, né? Ajudando na alimentação, porque como eles têm uma diminuição do fluxo salivar, isso acaba ajudando, tá? A saciedade precoce, que eu observo muito nos atendimentos com idosos, né? Então, no caso, a gente tem que estar adaptando as refeições, né, para eles. Saciedade precoce, aumentar o fracionamento das refeições e diminuir o tamanho da porção, né?
Eu sugiro até que utilizem pratinho de sobremesa, às vezes, se alimentar de 2 em 2 horas, tá? Oferecer os alimentos de forma que favoreçam a aceitação do idoso, então, né, eu sempre oriento fazer pratos bonitos, né, atrativos, coloridos, tá? O funcionamento intestinal, né? Igual eu falei que muitos deles passam por esse problema devido a muita medicação, né? Por ser fisiológico também da idade. Então, assim, aumentar o aporte de fibras nas refeições, estimular a ingestão de líquidos ao longo do dia, atividade física específica, né? Seguindo as recomendações médicas. Essa questão do estimular a ingestão de líquidos ao longo do dia, né? O idoso ele tem uma redução da sensação de sede, então a gente tem que ficar atento a isso. Tá sempre lembrando o idoso de tomar água, utilizar uma melhor ferramenta para ele estar consumindo bastante água ao longo do dia, tá? Porque isso ajuda no intestino também. A comida que conforta a alma. Então, a introdução deles tende a impactar significativamente na qualidade de vida dos idosos. Então, gente, são aqueles alimentos que fazem lembrar épocas felizes, né? Época que o idoso estava com a família, com os filhos todos em casa, né? Com a esposa, a família reunida. E cada um tem o seu alimento que conforta a alma, né? Então, assim, isso é uma boa opção para alegrar esse idoso, né? Então, tem os exemplos, né? Frango com quiabo, né? Que muita gente gosta, a canja. Isso é só exemplo para vocês saberem mesmo que são alimentos assim que faz a gente ter lembranças boas, né? Café com leite, canjica, arroz doce. Então, e sempre é importante respeitar as preferências e hábitos alimentares quando o idoso é consciente. Então, porque agora, gente, não é o momento de educação alimentar. É claro que sempre tem que preocupar com a qualidade dos alimentos que a gente consome, né? Principalmente em todas as faixas etárias, né? Mas principalmente nessa fase, né, da terceira idade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as doenças associadas. Diabetes, né? Tem muito idoso que é diabético, que além de tudo que eu falei acima, ele tem que estar tendo uma certa preocupação com alto consumo de açúcar, carboidratos, né? Tem que ficar atento a isso. Tem muito idoso hipertenso, dislipidêmico, né? São as dislipidemias, o colesterol alto, né? O LDL, os triglicerídeos, as doenças cardíacas também e osteoporose. As adaptações alimentares específicas, sempre com acompanhamento do nutricionista. É muito importante, gente, que essas adaptações alimentares, né, elas sejam feitas por um profissional, um nutricionista. Então, eu sugiro que quem tenha qualquer doença associada, procure um nutricionista para estar orientando em questão dessa alimentação. Tá bom? Obrigada.